E aí, moçada do terceiro, beleza? Vamos lá, né? No nosso penúltimo vídeo do final do ano, do quarto bimestre. Estamos finalizando, graças a Deus, mais um ano, né? E eu espero que vocês estejam com as atividades em dia. E quem não estiver com a atividade em dia, coloque a atividade em dia. E quem não der conta, pague alguém que já está com a atividade pronta, gente. Vocês estão trabalhando, quem está trabalhando aí, ó, e não tem tempo de fazer tarefa, veja no grupo, geralmente o representante de sala já terminou tudo, a tarefa toda, tá tudo em dia, paga para alguém para fazer para você. O ano já está atípico e você vai reprovar ainda ou ficar com nota baixa. Então é isso. Eu estou disponível no WhatsApp, né? De segunda a segunda, claro. Todo mundo sabe disso. Precisou de ajuda, mas eu acho que assistindo essas videoaulas, você não precisa de tirar dúvida, né? Porque eu tô colocando aqui as respostas, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar da água no planeta Terra, como que está sendo. Todo mundo sabe que o planeta tem muita água, mas 97,3% aproximadamente de toda a água da Terra é salgada e está em oceanos e mares. Gente, eu tô falando assim porque há muito tempo eu não usava meu aparelho, tá? E eu tenho que voltar a usar, né? Porque eu comecei a morder a boca de novo, então tenho que usar. Então, qualquer coisa aí tá tudo escrito aqui, beleza? 2,34% é doce, mas se encontra em geleiras ou embaixo da terra nos aquíferos e não são usadas para beber. E apenas 0,36%, não chega nem a 0,5% ou 0,5%, não chega nem a isso, é doce e encontrada em rios, lagos e na atmosfera, e fácil de usar para o consumo humano. Como que é a água no Brasil? É um país privilegiado com relação à disponibilidade de água, detém 53% do manancial de água doce disponível na América do Sul e possui o maior rio do planeta, que é o rio Amazonas, né? Os climas equatorial, tropical e subtropical que atuam sobre o território proporcionam elevados índices pluviométricos. No entanto, mesmo com grande disponibilidade de recursos hídricos, o país sofre com escassez de água potável em alguns lugares. A água doce disponível em território brasileiro está irregularmente distribuída. Aproximadamente 72% dos mananciais estão presentes na região amazônica, restando 27% na região centro-sul e apenas 1% na região nordeste do país. Beleza? Antigamente, a água de nossos lagos, rios, córregos e nascentes era limpa, transparente e potável. Mas isso foi antes da Revolução Industrial, do crescimento populacional e da urbanização de nossas cidades. Hoje, a qualidade da água potável já não é a mesma e é cada dia mais foco de preocupação para todos. A contaminação provocada pelos depósitos de lixo, dos efluentes industriais, dos vazamentos de reservatórios de combustível, dos resíduos de produtos químicos agrícolas ameaçam seriamente nossa fonte de suprimento. Olha essa foto aqui do lado, vai ser lógico um trem desse. Pois é, o ser humano é capaz dessa atrocidade mesmo. Hoje em dia, a poluição da água é questão a ser tratada em um contexto global. Considera-se que essa é a maior causadora de mortes e doenças por todo o mundo e que seja responsável pela morte de cerca de 14 mil pessoas diariamente. É porque, na verdade, a pessoa morre, não fala assim, se ela morreu por causa de água contaminada. Não, é porque causa graves problemas no organismo. E aí, quando vai ver de onde provém esses problemas, o que ocasiona aquele problema, aí o fundo todo daquele problema são as águas contaminadas, né? A água geralmente poluída quando está impregnada de contaminantes antropogênicos, não podendo assim ser utilizada para nenhum fim de consumo estritamente humano, como a água potável ou para banho, ou então quando sofre uma radical perda de capacidade de sustento de comunidades bióticas,
que é a capacidade de abrigar peixes, por exemplo. Fenômenos naturais como erupções vulcânicas, algas marinhas, tempestades e terremotos são causas de uma alteração da qualidade da água disponível e em sua condição de ecossistema. Então, né, tá vendo aí que muitas catástrofes naturais causam esse problema também. A contaminação da água ocorre principalmente por dejetos domésticos, industriais e agrotóxicos, sendo mais intensa nas áreas tecnologicamente mais desenvolvidas. O mesmo se pode afirmar do desperdício da água, bastante comum nas áreas industrializadas. Os rios que servem as regiões mais povoadas sofrem descarga contínua de dejetos humanos, detergentes domésticos, resíduo industrial, fertilizante e agrotóxico. Né? O ser humano faz isso diariamente. Olha só essa imagem aí. E esses dados aqui, onde eu busquei o slide, ele não me deu onde ele buscou esses dados. Porém, vamos lá, né? No primeiro slide, com a menininha aí chupando a mangueira aí do lado da mangueira, onde está vazando água, no caso. Enquanto o cidadão brasileiro consome 187 litros de água por dia, cada cidadão. Um africano do Subsaara usa apenas 20 litros. Já um americano consome 350 litros. Nós somos, na verdade, feitos de água. A substância é 60% de nosso corpo, 70% de nossos cérebros e 83% de nosso sangue. Estima-se que no mundo existem aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas sem acesso à água limpa e 2,6 bilhões sem acesso a sistemas de esgoto. Devido, sobretudo, à falta de água potável e saneamento, quase 2 milhões de crianças menores de 5 anos morrem com diarreia por ano. Tá vendo? Diarreia é uma doença, só que é causada por causa da água, certo? Que não está própria para o consumo. O que equivale a uma criança a cada 19 segundos. É muita gente. É a segunda principal causa de morte na infância, só atrás das infecções respiratórias. Life Straw, uma possível alternativa para a salvação da sede mundial, né? Sede. Aí ele vai explicar aqui do lado. Ó. Uma das grandes invenções atuais, já considerada uma das maiores do século, é um aparelhinho parecido com um canudo que filtra a água suja, tornando-a potável na hora. Criado em 2005 pela empresa suíça Westergaard Franzen, o purificador portátil tem capacidade para filtrar até 1.000 litros de água suja. Ou seja, se você tiver um purificador desse, vai tomar água durante muitos anos, né? Porque raramente você passa de 5 litros por dia. Seu uso elimina, de acordo com o fabricante, micro-organismos causadores de diarreia, disenteria, tifoide e cólera, além da salmonela e outras bactérias causadoras de doenças. Isso aqui tudo, todas essas doenças aqui, ó, são causadas por conta de água imprópria para o consumo. Então, se a pessoa morrer com isso aqui, morreu de diarreia. Deve ter sido alguma coisa que ele comeu. Não, pode ter sido coisa que ele bebeu também, né? O Live Straw só não pode ser utilizado em água do mar, que é água salgada, pois ele não é um dessalinizador. Ele tira isso tudo, mas não tira o sal da água, né? Então vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é os recursos hídricos no Brasil. O que é recurso hídrico? É a água disponível para uso doméstico, industrial e agropecuário. Ô, Juliana, cadê meu saguadinho? Ó, Grandes bacias hidrográficas, para vocês terem noção da quantidade de água que nós temos no Brasil. De acordo com a classificação do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o DNAEE, recentemente transformado em Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, né? Reproduzida no Anuário Estatístico do IBGE, são 8 as grandes bacias hidrográficas brasileiras. Aí do lado ele dá o nome
Não dá para ler, mas se você quiser buscar depois, né, tem livros, né, na internet e tudo. Então vamos lá. Como utilizamos os recursos hídricos dessa parte? Consumo agrícola, né, na irrigação, em indústrias, consumo na indústria, e no consumo doméstico. Nós gastamos 10% dessa água toda, né? Consumo doméstico, o que gasta muito? O uso sanitário, depois banhos, são 60 litros, gasta menos do que o vaso. Lavagem de carro, regar planta, passar roupa, não, lavagem de roupa, bebida e limpezas, né? Ao tanto de água que consome, isso aqui possivelmente é uma pessoa, né? Chama o fio com essa música, hein? Consumo agrícola. A nível mundial, gasta-se cerca de 70% da água. Já pensou? Problema: irrigação não controlada. Consumo industrial. 20% de água disponível consumida de forma ineficiente. Qual que é o problema? O setor que mais gasta é no fabrico de papel e cartão. E o de menor consumo é o que envolve o fabrico de máquinas e equipamentos. Quais os diferentes tipos de água que existe? A água de nascente, né? Água com baixa mineralização, resultante do curto tempo de circulação no subsolo. A água mineral. Aí você fala assim, uai, mas a água de nascente não é água mineral? É, só que essa água mineral aqui ó, tem um elevado grau de mineralização, dado permanecer muito tempo no subsolo. Então, essa de nascente, ela brota ali. A água mineral também, só que essa mineral aqui, ela tem mais tempo no solo. E aquela ali onde tem uma nascentezinha, ela brota e já sai, entendeu? Água mineromedicinal, água mineral com propriedades medicinais. E a água termal, que é aquela que nós temos em Caldas e outros lugares, né? Que emerge uma temperatura que pode variar entre 35 graus e os 45 graus. Quais as consequências da má utilização dos recursos hídricos? Adubos artificiais são uma fonte de poluição dos cursos d'água. Olha aí, ó, a morte dos peixes, né? Esgotos domésticos não tratados, nos meios de propagação de infecção e contaminações, rejeição direta pelas fábricas para meio aquático dos esgotos, as consequências da má utilização. Como que funciona a estação de tratamento de água? Aí tem a reserva, depois tem a adutora da capacitação. Da adutora, ele vai para uma floculação, ou seja, ele coloca sulfato de alumínio lá, cal e cloro, e a sujeira todinha vai começar a pesar. A sujeira começando a pesar, ela vai para decantação, que é um canal de água filtrada. Aí a sujeira, como ficou pesada, ela vai para o fundo. Aí de lá, a sujeira vai para o fundo e a água vai passar para a filtração. Aí dentro dessa filtração, ele vai receber carvão ativado, areia, cascalho. Lá na quarta, quinta série, a gente faz tipo um filtro desse nas aulas de ciências. E funciona assim mesmo. Aí antes de ir para o reservatório de água tratada, ele também recebe cloro e flúor. E aí vai para as nossas casas, né, pela adutora. E a adutora manda para os reservatórios, que manda para os prédios, para as casas, para todo mundo utilizar, né? Agora nós vamos falar da desertificação. Professora, a senhora muda assim de assunto e tal? Não, mas eu estou indo de acordo com o que a gente tem que ver nos slides, né? Então, por isso que eu tenho que mudar. Então, vamos lá. O que é desertificação? É o fenômeno que corresponde à transformação de uma área em um deserto. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a desertificação é a degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas. As áridas são aquelas regiões que não chovem de jeito nenhum. As semiáridas é aquela que chove muito pouco, mas ainda chove.
e subúmidas secas, resultantes de vários fatores, entre eles variações climáticas e atividades antrópicas. Quando eu falo atividades humanas, aqui ó, eu posso falar atividade antrópica, tá? O termo desertificação tem sido muito utilizado para a perda da capacidade produtiva dos ecossistemas causada pela atividade humana. As atividades econômicas desenvolvidas em uma região podem ultrapassar a capacidade de suporte e de sustentabilidade. O risco da desertificação atinge 40% da superfície terrestre. Olha só, ele mostra a foto da África, da Oceania, de Portugal, né? Considerando regiões urbanas e rurais. As adaptações a essas mudanças provocam mais pressões sobre o uso do solo, aumentando sua degradação pelo manejo inadequado. No Brasil, as áreas suscetíveis à desertificação são as regiões de clima semiárido, que é no Nordeste, né? Ou subúmido. Esse subúmido é encontrado no norte de Minas Gerais. Por que o norte de Minas? Porque o norte de Minas é mais nordestino do que mineiro, entendeu? E as queimadas são um sério agravante desse processo, entre outros, né? Por quê? Com as queimadas, eles esquentam demais a terra e mata todos os micro-organismos que tem no solo. Esses micro-organismos fazem também com que o solo fique fértil. Mata, por exemplo, minhoca. Para que serve a minhoca, professor? Só para cagar a terra? Não. A minhoca ela vai furando buraco no solo e esses buracos eles são canais de água, eles são canais de ventilação do solo. É tudo isso, tá? Então, no Nordeste concentra os casos mais graves de desertificação do país. O combate à desertificação em Pernambuco vai começar pela região de Cabrobó. Um plano para a revitalização dessa área encontra-se em fase de elaboração. Agora, em Goiás, nós temos? Temos sim, olha aqui, ó. Já estão desertificados 7,5 mil hectares somente em 2 municípios de Goiás, Mineiros, que fica lá no extremo sul de Goiás, e Serranópolis. As duas cidades foram invadidas pela monocultura da soja. O que é isso? Invadidas pela monocultura, porque planta só soja. Aí vai plantar 5 anos, 10 anos, 15 anos, e aí o solo não tem uma rotação de cultura para ele poder respirar, por exemplo, adubo diferente, pesticida diferente, é sempre a mesma coisa. Aí, com o passar dos anos, ele deixa de ser terra e vai virando areia. E no sul do Brasil, então, nem se fala. Aí no sul do Brasil também ele fala, tá? Aqui é no Brasil, das desertificação. E as ações humanas? Nas regiões semiáridas e semiúmidas seca, a ação humana intensifica os processos de desertificação. As atividades agropecuárias insustentáveis são responsáveis pelos principais processos de salinização, irrigação, recursos hídricos e agropecuária. Sem a vegetação, as chuvas vão rareando, o solo vai ficando árido e sem vida e a sobrevivência fica muito difícil. Os moradores, agricultores e pecuaristas geralmente abandonam essas terras e vão procurar outro lugar para viver. E como eles têm dinheiro para comprar, eles compram outra mesmo e deixam aquela lá que virou areia, né? As consequências desse processo geram grandes problemas econômicos. Em primeiro lugar, reduz a oferta de alimentos. Além disso, há o custo de recuperação da área degradada. Isso gera um desequilíbrio entre as diversas regiões mundiais. Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais de 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria fazer o quê? Aí você vai escrever essa resposta aqui toda, né? Dá pausa no vídeo aí e chega o Becha. Se o problema é a escassez de água, já se identifica que os recursos hídricos disponíveis não estão sendo suficientes para a demanda, devido não só ao aumento populacional, mas também ao mau uso. Aí você vai colocar tudo, beleza?
Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por quais motivos dados abaixo? Explique por escrito a sua escolha. Bom, a resposta correta aí seria degradação dos mananciais e desperdício no consumo. Aí você vai explicar o porquê, né? Você vai colocar que é a letra D, escrever o que tem na letra D e falar aí que o Brasil é um país privilegiado, né? Nananã, e em termos de aquífero e assim por diante. E aí você vai explicar. 19. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas brasileiros, biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa faz-se sentir com muita força devido à retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre sociedade humana e o ambiente que diz respeito a qual processo? Desertificação de ecossistema. E você vai explicar essa parte toda aí embaixo, né? Nossa, do vídeo 5. No começo da história do homem, a configuração territorial é simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras dos homens, estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, cidades, verdadeiras próteses. Cria-se uma configuração territorial que é cada vez mais o resultado de uma produção histórica e tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma natureza inteiramente humanizada. O que podemos dizer sobre a produção e transformação do espaço? Que o espaço geográfico é o meio produzido pelo homem no sentido de construir o seu próprio ambiente através das transformações da natureza, que passa a ser considerado como uma natureza humanizada. Beleza, meus queridos? Então tá aí o nosso último vídeo, né? Última questão do nosso penúltimo vídeo, beleza? Então até mais.